Pode sentar, por favor. Antes de começar, Deus tocou no meu coração para nós fazermos uma oração bem rápida. Do Salmos 24. Levanta a sua mão direita em direção a mim. Repita assim comigo. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas. Aquele que tem as mãos limpas. E o coração puro. E não se entrega à mentira. Nem age com falsidade. Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu imploro ao Senhor, papai. Toca, Senhor Jesus, no coração do teu povo. Limpa o coração do teu povo. Purifica o coração do teu povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira o coração de pedra e dá um coração de carne, para que a tua palavra venha a ser implantada no coração deles, para a glória e honra do teu poderoso e santíssimo nome, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, purifica o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. E glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus está no NT, no Novo Testamento, do livro de João, capítulo de número 15. João 15. João, capítulo 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Curva sua cabeça comigo neste momento. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, de todo o meu coração, imploro ao Senhor, nos ajude para que nós venhamos a compreender a tua palavra e guardá-la no nosso coração e praticá-la e ensiná-la para outros, para a glória e honra do teu poderoso e santíssimo nome. Em nome do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos aqueles que creem, digam amém. Amém. E glória a Deus. Pode sentar, por favor. João capítulo 15. No título diz assim: a videira e os ramos. O que é uma videira? É um pé de uva. É um pé de uva. E ramos são os galhos. A videira é o pé de uva e ramos são os galhos. No versículo de número 1, o Senhor Jesus nos diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Se o Senhor Jesus é a videira verdadeira, então ele está se referindo que existem também outras videiras que são falsas. Porque a única verdadeira é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E o Deus Pai, ele é o agricultor, aquele que cuida da vinha, aquele que cuida de tudo. O Deus Pai é aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Versículo de número 2: todo ramo, todo galho que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então todo ramo, todo galho que, estando no Senhor Jesus, não der fruto, vem o próprio agricultor, o próprio Deus Pai, e corta. Porque não está dando fruto. Por mais que a pessoa venha a estar sempre na igreja, sempre se envolvendo com as coisas de Deus, mas se ela não dá fruto, se ela não glorifica a Deus fora da igreja, então vem o agricultor, vem com Deus Pai e corta essa pessoa. Corta. Porque não é apenas vir até o Senhor Jesus, não é apenas ouvir as palavras do Senhor Jesus, mas sim praticá-las, colocá-las em prática. Isso que muda, isso que transforma a vida de qualquer pessoa. Amém, igreja? Amém. Essa palavra nem é a palavra que eu queria pregar, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para vocês hoje.
Continuando, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo aquele ramo, todo aquele galho, toda aquela pessoa que dá fruto, que se esforça, que se empenha para glorificar a Deus com tudo aquilo que ela for falar, com tudo aquilo que ela for fazer, aonde ela estiver, a intenção dela não é trazer glória para ela, mas sim para Deus. Então Deus limpa essa pessoa, Deus ajuda essa pessoa, Deus abençoa essa pessoa, Deus exalta essa pessoa para que ela venha produzir mais fruto ainda. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Continuando. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que nos limpa, o que limpa o nosso coração, são as palavras do Senhor Jesus. As palavras do Senhor Jesus. É a palavra de Deus que nos limpa, que tira de nós tudo aquilo que é mal, que tira de nós toda mácula, toda mancha, tudo aquilo que não agrada a Ele. Continuando. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui quer que o Senhor Jesus permaneça contigo? Glória a Deus. Então, o que nós devemos fazer é permanecer nele. É permanecer nele. E como é que nós permanecemos nele? Vindo, ouvindo e praticando a palavra que ele nos tem falado. Assim nós estamos permanecendo nele e ele permanecendo em nós, na nossa vida, no nosso coração. E todos aqueles que olham para nós, vê ele em nós, vê ele nas nossas palavras, vê ele nas nossas ações, vê ele nas nossas obras. Então é isso que nós devemos fazer, nos esforçarmos, nos empenharmos para que nós venhamos a permanecer no Senhor Jesus. Sempre. Como não pode o ramo, o galho, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Olha que coisa linda, que coisa interessante. O galho, o ramo, ele só consegue produzir fruto se ele estiver ali permanecendo na videira, no pé de uvas, na árvore. Mas agora, se ele não permanece, não tem como ele dar fruto, não tem como ele frutificar. Então, dessa mesma forma, é conosco. Se nós não permanecermos no Senhor Jesus, se nós apenas viermos aqui, ouvirmos a palavra dele, mas não praticarmos, não realizarmos, não exercermos, então não tem como Deus limpar o nosso coração. Não tem como Deus limpar a nossa vida. Por isso tem muitas pessoas que, por mais que estejam dentro da igreja, ainda continua com os mesmos problemas, ainda continua com os mesmos vícios, ainda continua com as mesmas práticas, porque a inclinação dela não é para fazer a vontade do Senhor Jesus, mas é a da carne. É a da carne, porque ela vem, ela ouve, mas ela não pratica. Ela não pratica. E isso não é permanecer no Senhor Jesus. O que é permanecer no Senhor é praticar. Praticar. É praticar. É claro que é da vontade dele que nós venhamos aqui, venhamos a ouvir a palavra dele, mas o principal objetivo dele é que nós venhamos a praticar a palavra dele. A praticar. Colocar em prática cada ensinamento. Qual é o primeiro ensinamento que ele nos deu? Ali em Mateus mesmo. A primeira pregação dele. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Então, se eu quero que a minha vida mude, se eu quero deixar de lado os desejos da carne, aquilo que é mal, aquilo que não agrada ao Senhor, se eu quero deixar de lado os vícios, o que eu tenho que fazer é me arrepender, me transformar. E como é que eu faço isso? Decidindo, me resolvendo, como Zaqueu se resolveu. Quando o Senhor Jesus estava lá na casa dele, o que ele falou? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
E se em alguma coisa tenho defraudado, né, roubado alguém, eu vou restituir no mínimo 4 vezes mais. Então ele se resolveu, ele se decidiu. E é isso que nós devemos fazer. Estamos totalmente decididos, totalmente resolvidos para fazer a vontade de Deus e deixar de lado a nossa própria vontade. Amém? Continuando. É minha sala, né? Enquanto isso, pode dar glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Diga glória a Deus. Então o Senhor Jesus é a videira e nós somos os ramos, os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga glória a Deus. Então o Senhor Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós somos os galhos. Então, se nós permanecermos no Senhor Jesus, nós damos muito fruto. Muito fruto. Quem aqui quer dar muito fruto? Glorificar a Deus mesmo. Aleluia. Com tudo aquilo que você for falar, com tudo aquilo que você for fazer, aonde você estiver, quem quer que as pessoas olhem para você e vejam Deus, vejam o Senhor Jesus, vejam a presença de Deus na sua vida. Então, se você deseja isso, se você quer isso, então permaneça nele. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de esperar, não pare de confiar, não pare de jejuar, não pare de se alimentar da palavra dele, não pare de entoar a ele louvores. Não, permaneça confiando, permaneça esperando, permaneça no Senhor Jesus, que ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Glória a Deus. Ele vai fazer Aleluia. você dar muitos frutos. Ele vai te abençoar poderosamente. Mas para isso é necessário que você venha permanecer nele. Permanecer nele. Não importa qual seja o momento que você venha estar passando neste momento, nesse exato momento. Não importa se é momento de luta, de dificuldade, de prova. O que cabe a você, a cada um de nós a fazer, é permanecer nele. Permanecer esperando nele. Esperando, confiando. A Bíblia diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, grande recompensa. Então, o que cabe a nós é permanecer confiando nele, esperando nele. Amém, igreja? Continuando. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor Jesus, nada nós podemos fazer. Qualquer coisa que nós formos fazer, nós precisamos, nós necessitamos, nós carecemos do Senhor Jesus na nossa vida. Não é Ele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, se nós estamos vivos, se nós temos vida, é porque Ele está em nós. Aleluia. Versículo de número 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, a semelhança do galho, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Isso que acontece com aqueles que param, com aqueles que desistem, com aqueles que questionam, que duvidam do Senhor, da palavra dele, com aqueles que acham que está demorando, mas não está demorando. Aparentemente pode até parecer que Deus venha a estar demorando para nos defender, para nos responder, mas Ele não está demorando, muito pelo contrário, Ele está melhorando. A resposta, a mudança, a transformação, a realização da glória dele na nossa vida, Ele está melhorando, Ele está moldando, para que a glória dele venha a ser enorme na nossa vida. E nós venhamos a nos diminuirmos cada vez mais, para que fique provado que a glória não é nossa, mas sim dele. Amém, igreja? Amém. Versículo de número 7.
Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Diga glória a Deus. Veja que aqui Ele nos dá o direito de nós pedirmos a Ele o que nós quisermos. O que nós quisermos. Não é apenas aquilo que nós precisamos, não é apenas aquilo que nós necessitamos, mas é aquilo que nós quisermos. O que nós quisermos. Se nós permanecemos nele, se nós permanecemos nele e as palavras dele permanecerem em nós, no nosso coração. E na nossa prática do dia a dia, as palavras do Senhor Jesus devem permanecer em nós, sempre. Assim Ele nos dá esse direito de nós pedirmos a Ele o que nós quisermos. Todo mundo quer pedir a Ele alguma coisa, sim ou não? Glória a Deus. Sim. Então Ele está falando para você hoje, neste momento, que se você permanecer nele e a palavra dele permanecer em você, você pode pedir a Ele o que você quiser, que Ele vai te conceder. Ele vai te entregar para a glória dele. Amém, igreja? Amém. Continuando. Versículo de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, a intenção do Senhor Jesus é glorificar ao Deus Pai. Ao Deus Pai. Não é trazer glória para Ele, mas glorificar ao Deus Pai. Veja que Ele tem todo o direito de pedir glória para Ele, mas não. Ele dá o exemplo, que é para nós glorificarmos ao Deus Pai. Ao Deus Pai. Ele mesmo diz na oração do Pai Nosso: Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todo o sempre. Então a glória é apenas dada a Deus. Se nós glorificamos a Deus com aquilo que nós falamos, se nós glorificamos a Deus com aquilo que nós fazemos, se nós glorificamos a Deus aonde nós estivermos, então nós temos esse direito de pedirmos ao Senhor Jesus qualquer coisa que nós quisermos, e Ele vai nos entregar para a glória de Deus. Amém? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Como Deus Pai amou e ama o Senhor Jesus, nós também devemos permanecer no amor dele, nesse mesmo amor. Veja que não tem lógica se nós somos dele. Que pai ia querer que o filho morresse? Morresse e por todos aqueles, não apenas por aqueles que fazem a vontade de Deus, mas também por aqueles que ainda não faziam. Os nossos antepassados, eles ainda não faziam a vontade de Deus, e mesmo assim, isso é um amor tremendo, é um amor inexplicável, que é o amor de Deus, não apenas para com o Senhor Jesus, mas para conosco. Por isso o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único gerado, o único, tudo que ele tinha de mais precioso, tudo que ele tinha de mais valoroso, ele simplesmente deu, para que todos nós que cremos no Senhor Jesus, que permanecemos no Senhor Jesus, não venhamos a perecer, mas para que nós venhamos a ter a vida eterna, a salvação, para a glória de Deus. Amém? Então nós devemos permanecer no amor. Versículo de número 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, para nós permanecermos no amor do Senhor Jesus, é necessário que nós venhamos a guardar os mandamentos dele. Esse guardar não é apenas guardar no nosso coração, mas praticar, colocar em prática no dia a dia,
realizar. Quais são os dois principais mandamentos que dependem toda a lei e os profetas? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus acima de tudo, acima do pai, acima da mãe, acima dos filhos, acima de tudo deve estar Deus, deve estar a nossa vida com Deus. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. É desejar o melhor, não importa quem seja a pessoa, não importa se ela te defamou, não importa se ela tentou te ofender ou te ofendeu. O que nós devemos fazer é amá-la como nós amamos a nós mesmos. Desejar o melhor para essa pessoa e nos esforçarmos para ajudá-la em tudo aquilo que ela precisa e necessita, não aquilo que ela quer. Tem diferença daquilo que eu preciso e daquilo que eu quero, porque tem pessoa que lê esse segundo mandamento aqui e pensa: não, todo mundo tem que dar para mim aquilo que eu quero, tem que fazer aquilo que eu quero. E não, é aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Amém? Continuando. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, então a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, e a vossa alegria seja completa. Diga glória a Deus. Quem aqui quer ser completo pela presença de Deus? Então, dê valor a essas coisas, dê valor a essas palavras do Senhor Jesus, porque são essas palavras que limpam o nosso coração e faz da nossa alegria ser uma alegria completa, completa a nossa vida, preenche a nossa vida. Na nossa vida não tem mais nenhum vazio, na nossa vida não tem mais nenhum espaço, porque o Senhor Jesus nos completa. E Ele manda eu te dizer, neste momento, que Ele te completa. Agora, em nome do Senhor Jesus. Continuando. Versículo número 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o mandamento do Senhor Jesus é este. Este é o mandamento dele, que nós venhamos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu a vida dele por nós. Então, dessa mesma maneira, nós também devemos amar uns aos outros, porque a nossa vida não é nossa. Nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa vida é dele. E o mandamento dele, a ordem dele, que tem a nossa vida nas mãos dele, é amar uns aos outros como ele nos amou. Continuando. Versículo de número 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Ele fez isso quando nós ainda éramos inimigos dele. Porque Ele acreditou e acredita que nós que cremos nele, que até aqueles que não creem, Ele ainda tem esperança que eles vão se converter, que eles vão mudar, que eles vão se transformar, porque Ele fez isso por amor a todos nós. Então, se Ele chegou a este ponto de dar a vida dele, nós também devemos dar a nossa vida, investir todo o nosso tempo para obedecer ao mandamento dele, que é amar uns aos outros como ele nos amou. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Fala. Versículo de número 14 diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Quem aqui quer ser amigo do Senhor Jesus? Glória a Deus. Então faça aquilo que Ele manda. Veja que não é penoso, não é difícil de compreender o mandamento dele. Qual é o mandamento dele? Que nós venhamos a amar uns aos outros como Ele nos amou. Então, se nós praticamos isso aqui, nós somos amigos dele. Aleluia. Nós somos amigos dele. Glória a Deus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Traduzindo, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe qual é a intenção do seu senhor, do seu dono. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Diga glória a Deus. Traduzindo, nós que somos amigos dele, que obedecemos a ordem dele, o mandamento dele, nós temos mais intimidade para pedir a ele conselhos, aquilo que nós quisermos. Ele nos dá essa intimidade de amigos. Por isso ele nos chama de amigos, porque nós sabemos qual é a intenção do nosso Senhor. Nós sabemos qual é a intenção dele, que é salvar a humanidade. Aleluia. É aquilo que está escrito em João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, o Senhor, o Deus Pai, Ele enviou o Senhor Jesus para salvar o mundo. E nós estamos aqui neste momento, porque o Senhor Jesus, Ele quer salvar a sua vida. Amém, igreja? Ele quer salvar. Versículo de número 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, e vos indiquei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha que coisa linda. Não foi nós que escolhemos o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus que nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para quê mesmo? Ele nos escolheu e nos designou para que vades e deis fruto. Ele nos escolheu para que nós venhamos a dar frutos. Olha, nós não fomos gerados, nascidos por acaso, não, sem motivo algum, não. Nós estamos aqui porque o Senhor quer que nós venhamos a dar frutos. Nós só estamos vivos ainda porque Ele tem um propósito na nossa vida. Porque Ele quer que nós venhamos a glorificar a Ele. Porque Ele quer que nós venhamos a dar frutos. Para a glória dEle. Por isso Ele nos designou. Por isso Ele nos indicou. Porque Ele poderia ter chamado, Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas não. Ele escolheu, foi cada um de nós. Ele escolheu você e não aqueles que estão lá fora. Amém? Para que nós venhamos a dar fruto. E o nosso fruto venha a permanecer. A fim, com a intenção de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, em nome do Senhor Jesus, Ele vos conceda. Ele vem a dar para você. Diga glória a Deus. Versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. De novo ele nos lembra desse mandamento. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Veja quão importante é este mandamento, a ponto dele repetir. Então, é isso que nós devemos praticar. É amar uns aos outros. Ajudar e desejar o melhor uns aos outros. Sempre. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se o mundo, se aqueles que vivem na prática do pecado te odeia, quer ficar longe de você, se lembrem que esses odiaram primeiro ao Senhor Jesus. Porque nós, que mesmo nos esforçando para não pecar, ainda pecamos, mesmo assim o mundo nos odeia. Imagina então aquele que é santo,
aquele que é o Cordeiro Santo de Deus, aquele que nunca pecou, não está pecando e nunca vai pecar. Então esse era o mais odiado ainda pelo mundo, desses que praticam o pecado, que vivem na prática do pecado. Se vós fosseis do mundo, vivessem na prática do pecado, o mundo amaria o que era seu. E está bajulando. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós não somos do mundo que vive na prática do pecado, não. O Senhor Jesus, ele nos escolheu do mundo para que nós venhamos a sermos santos, separados do mundo do pecado para Deus, para viver em santidade, para viver em santificação, para viver glorificando a Deus. Veja que privilégio de nós estarmos aqui hoje, ouvindo as palavras do Senhor Jesus. Ele nos escolheu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, ou a minha palavra, também guardarão a vossa. E nós devemos nos lembrar disso. Por mais que nós venhamos a ter esse direito de pedir a Ele qualquer coisa, se nós permanecermos nele, não é por nós somos amigos, por nós sermos amigos dele, que nós não vamos passar dificuldade, que a nossa fé não vai ser provada, que nós não vamos ter aflições. Muito pelo contrário, nós vamos ter sim, nós vamos ter, porque Ele mesmo teve as aflições, os momentos difíceis. Quando ele estava no monte, ele disse o que? A minha alma está profundamente angustiada. Ele sentiu a angústia, ele sentiu a tristeza, mas mesmo assim, e ele também teve e tem, sempre vai ter o direito de pedir a Deus qualquer coisa. E ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a resposta de Deus foi não. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ouvir essa resposta de Deus: não. Por quê? Porque é necessário que nós venhamos a passar por aquele momento de prova. É necessário que nós venhamos a passar por aquele momento de luta. Porque para que Deus seja glorificado na nossa vida, para que a nossa fé venha a ser aumentada, para que a nossa vida espiritual venha a ser fortalecida no Senhor Jesus. Então, não tenha medo de passar por luta, de passar por prova, não. Mas se você estiver com o Senhor Jesus, permanecendo nele, não importa quem se levante contra você, não importa, porque ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então, se ele venceu o mundo e nós estamos permanecendo nele, e a palavra dele está permanecendo em nós, então nós também iremos vencer esse mundo. Amém, igreja? Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. É por isso que o mundo nos odeia e odeia Deus Pai, ao Senhor Jesus também, porque não conhece a bondade de Deus, não conhece a Deus. Para eles, tudo isso que nós fazemos aqui é loucura, por causa que nós adoramos a um Deus, servimos a um Deus que nós não vemos fisicamente, mas nós sabemos que Ele está aqui no nosso mundo. Aleluia! Operando, realizando, fazendo maravilhas na vida de todos aqui. Amém, igreja? Amém. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Mas agora, como? Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se essas pessoas não estivessem vendo o Senhor Jesus fazendo maravilhas na nossa vida, eles não teriam pecado. Mas agora, como eles já têm visto, presenciado tudo isso, por mais que seja escondido, nós não sabemos, mas todo o mundo está olhando para nós. Todas as pessoas estão olhando para nós, estão de olho.
estão de olho, olhando para ver o que está acontecendo na nossa vida. Muitas dessas pessoas são assim, que não investem o tempo dela na vida delas, mas investem o tempo dela para cuidar da vida de outras pessoas. É verdade. Então, o que cabe a nós a fazer é apenas permanecer no Senhor Jesus. Dar o melhor exemplo possível, porque nós somos escolhidos. O Senhor nos designou para que nós venhamos a permanecer nele e darmos fruto. Amém, igreja? Amém. Glorificando a Ele. Glória. Sempre, sempre, sempre. Versículo de número 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus nos diz: se Ele não tivesse feito entre eles, entre nós, tais obras, quais nenhum outro fez. Por exemplo, no meu caso, vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu, desde criança, sempre fui muito tímido. Sempre tive muita dificuldade para falar, para me expressar, até mesmo para manter o contato visual, para olhar para as pessoas. Mas quem realizou essa obra, essa transformação, essa mudança na minha vida foi o Senhor Jesus. E quem convidou, quem escolheu, quem chamou cada um de vocês aqui, não foi nenhum homem, mas o Senhor Jesus. Ele que colocou no teu coração esse desejo de vir buscar Ele, esse desejo de vir e ouvir a palavra dele, porque Ele já sabia que você ia estar aqui. Ele apenas colocou esse desejo no seu coração, para que a sua vida venha a ser mudada, para que a sua vida venha a ser transformada, para que a sua vida venha a ser restaurada, renovada, avivada pela presença dele. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. O mundo não espera amor do mundo. O mundo sempre vai nos odiar, porque ele odeia ao Deus Pai e também ao Senhor Jesus. Então nós devemos esperar sermos amados apenas por Deus. E o que ele disse? A alegria dele, a presença dele, o amor dele nos completa. Nos completa. Então se o amor dele nos completa, se a alegria dele nos completa, nós precisamos sermos amados por mais alguém? Não. Nós precisamos sermos amados por mais alguma outra pessoa? Não. Porque, olha o que ele diz aqui. No versículo 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Então, se essas coisas que ele nos diz, que ele está nos dizendo, completa a nossa alegria, completa a nossa vida, então nós não precisamos de mais nada para preencher a nossa vida, porque nós já estamos completos. Diga assim: eu estou completo. Aleluia. Com a alegria do Senhor Jesus. Com a alegria do Senhor Jesus. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Aqui ele estava se referindo aos judeus, mas hoje ele está se referindo a esses mesmos do mundo que vivem na prática do pecado. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, o advogado, que eu vos enviarei da parte do Pai, e Ele já enviou e habita em nós em nome do Senhor Jesus. O Espírito da verdade, que dele procede, que dele vem, esse dará testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos o Espírito. O Espírito é a vida, é a respiração. E antes de ser dado a nós,
estava com o Senhor Jesus desde o princípio, desde o início. É Ele quem dá a vida, é Ele quem dá o Espírito. Então, Ele quem dá e é Ele quem tira também. Porque em Apocalipse ele vai falar o quê? Que a chave do inferno e da morte estão na mão dele. Então ninguém morre se Ele não permitir. Então o Espírito, a vida está nele. Está nele. Então por isso ele diz, porque vós estáis comigo desde o princípio, desde o início. Então, por mais que nós ainda não tivéssemos conscientes disso, mas nós já estávamos com Ele. Aqui ele estava se referindo aos discípulos, e hoje ele está se referindo a nós. A nós. Nós somos discípulos dele, amigos dele. Ele nos diz. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Entenderam a palavra, sim ou não? Amém. Diga graças a Deus. Era para mim pregar uma que está escrito em Tiago capítulo 1. Ia ser o capítulo 1 inteiro. Mas ele falou: é necessário que você venha pregar João 15, porque eu tenho que alertar aos meus filhos que eles devem permanecer. Eles devem permanecer. Eles devem continuar confiando, esperando, acreditando, crendo em mim, nas minhas palavras. Amém? Fica de pé, por favor. Você que não estava conseguindo permanecer no Senhor Jesus, você que precisa, que necessita, tem humildade para reconhecer que precisa de ajuda para permanecer no Senhor Jesus, eu peço a você, por favor, venha aqui na frente, eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Ou então precisa de uma cura, de uma mudança, de uma bênção na sua vida, não importa qual seja a área, se é na vida sentimental, se é na vida financeira, se é na sua saúde, por favor, venha aqui na frente, eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus, porque Ele me enviou aqui para reatar a amizade contigo, em nome do Senhor Jesus. Transforma a vida dele. Eu não sei o que esse homem precisa, eu não sei o que esse homem necessita, mas em nome do Senhor Jesus ele recebe agora a cura, a mudança, a transformação, a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é sobre a minha palavra, mas sobre a palavra do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se porventura estava agindo algum mal contra a vida dele, eu ordeno que todo mal saia em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu imploro ao Senhor, ajuda ele a permanecer na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu imploro ao Senhor, papai, toca, Senhor Jesus, poderosamente com o teu fogo, com o teu poder, de vida em vida, de pessoa em pessoa. Toca, Senhor Jesus, para fazer a mudança, a transformação, a libertação, a cura, a renovação. Ajuda este homem a permanecer na tua presença. Ajuda este homem a permanecer contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu não sei o que esse homem precisa. Eu não sei o que esse homem necessita. Eu não sei o que esse homem busca. Mas o que eu sei é que o Senhor entrega a ele neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E se porventura está pedindo algum mal contra a vida dele, eu ordeno em nome do Senhor Jesus que todo mal saia e não volte nunca mais. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu imploro ao Senhor. Toca, Senhor Jesus, poderosamente com teu fogo, com teu poder, com a tua unção, desde o alto da cabeça, a planta dos pés da vida dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus, ó Papai, eu imploro ao Senhor, muda a história dela, transforma a vida dela. Renova agora, Senhor Jesus, a vida espiritual dela. Ajuda ela a permanecer na tua presença. Eu não sei o que ela busca, eu não sei o que ela precisa, eu não sei o que ela necessita, mas o Senhor sabe. Então eu imploro ao Senhor, papai, entrega ela neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se porventura estava agindo algum mal contra a vida dela, que todo mal saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu imploro ao Senhor, papai, toca, Senhor Jesus, poderosamente, com teu fogo, com teu poder, de vida em vida, de pessoa em pessoa. Ajuda, Senhor, essa mulher a permanecer na tua presença. Ajuda cada um aqui a permanecer contigo, a permanecer fazendo a tua vontade, a permanecer glorificando ao Senhor, com tudo aquilo que nós venhamos a falar e a fazer, para a glória e honra do poderoso e santíssimo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu imploro ao Senhor, papai, restaura a vida espiritual dela. Dessa mulher, em nome do Senhor Jesus, renova, papai. Eu imploro ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que ela precisa, eu não sei o que ela busca, mas o que eu sei é que o Senhor entrega a ela neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se porventura estava algum mal agindo contra a vida dela, que todo mal saia neste momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu imploro ao Senhor. Toca agora, Senhor Jesus, com teu fogo, com teu poder, desde o alto da cabeça, a planta dos pés da vida deste homem agora, em nome do Senhor Jesus. E toca, Senhor Jesus, para fazer a mudança, para fazer a transformação. Restaura, Senhor, a vida desse homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que ele busca, eu não sei o que ele precisa, mas o que eu sei é que o Senhor entrega a ele neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se porventura algum mal está agindo contra a vida dele, eu ordeno agora que todo mal, em nome do Senhor Jesus, saia e não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Receba agora o seu milagre, a sua bênção neste momento, em nome do Senhor Jesus. Eu imploro ao Senhor, papai, de todo o meu coração. Toca, Senhor Jesus, poderosamente com o teu fogo, com o teu poder, desde o alto da cabeça, a planta dos pés da vida deste homem agora, em nome do Senhor Jesus. Eu imploro ao Senhor, papai, restaura a vida dele, renova, Senhor Jesus, liberta, transforma, para a glória e honra do teu poderoso e santíssimo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que ele busca, mas o que eu sei é que o Senhor entrega a ele neste momento, em nome do Senhor Jesus. E todo mal que estava agindo contra a vida deste homem, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus, saia e não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Eu imploro ao Senhor, papai, ajuda ele a permanecer na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu imploro ao Senhor, papai, toca, Senhor Jesus, poderosamente com teu fogo, com teu poder, desde o alto da cabeça, a planta dos pés da vida deste homem agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura, Senhor, a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Renova, eu imploro ao Senhor, tira dele, Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, todo vício, todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu imploro ao Senhor, ajuda ele a permanecer na tua presença, ajuda ele a permanecer glorificando ao Senhor, com tudo aquilo que ele venha falar, com tudo aquilo que ele venha fazer, aonde ele venha estar, que ele venha permanecer glorificando ao Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. E todo mal que estava agindo contra a vida dele, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus, que saia e não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Ajude ele a permanecer na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Eu imploro ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu imploro ao Senhor, papai, toca, Senhor Jesus, poderosamente com teu fogo, com teu poder, desde o alto da cabeça, a planta dos pés da vida dessa tua serva, em nome do Senhor Jesus. Eu imploro ao Senhor, toca, Senhor Jesus, para fazer mudança, toca, Senhor Jesus, para fazer transformação, toca, Senhor Jesus, para libertar, para renovar, para restaurar, para a glória e honra do teu poderoso e santíssimo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se porventura estava agindo algum mal contra a vida dela,
e todo mal. Em nome do Senhor Jesus, sai e não volte nunca mais. Em nome do Senhor Jesus, eu imploro ao Senhor, papai, restaura a vida dela, dá ela a força do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ajude ela a permanecer na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu imploro ao Senhor, papai, ajude a oração. Toca, Senhor Jesus, poderosamente na vida deste homem. Toca, Senhor, de vida em vida, de pessoa em pessoa. Toca, Senhor Jesus, para fazer a mudança, para fazer a transformação. E ajude a cada um a permanecer na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão direita em direção a mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu imploro ao Senhor, coloque uma unção poderosa em cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloca as mãos, coloca só essa mão mesmo, no alto da sua cabeça e olha assim comigo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se porventura estava agindo algum mal contra a minha vida, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus, que agora vamos para trás e diga: saia! Em nome do Senhor Jesus, levanta sua mão direita de novo em direção a mim. Eu profetizo toda sorte de bênçãos sobre todas as áreas da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a luz que permanece em mim, que é o Senhor Jesus, venha permanecer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, aonde você estiver, ela venha estar contigo, venha permanecer contigo. E todos aqueles que olharem para você, venham ver essa luz, venham ver o próprio Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. E glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça contigo. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço primeiramente a Deus e também ao pastor e aos pastores que não estão aqui no momento. Mas eu agradeço, de todo meu coração eu agradeço, porque não foi por acaso, não foi sem motivo que Deus me enviou aqui e colocou no coração da pastora, do pastor, para me convidar para vir pregar aqui. Eu não vim aqui apenas para pregar, mas para ensinar que o Senhor Jesus deve permanecer na vida de cada um e cada um permanecer no Senhor Jesus. Uma coisa muito importante, que Deus ama muito vocês e eu também amo muito. Em nome do Senhor. Amém. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Nada acontece por um acaso. Tem um propósito. O pastor Eduardo está aqui hoje.